O presidente Bolsonaro, sempre ele, Jair Messias Bolsonaro, né? Esta semana, em entrevista à jornalista Leda Nagli, aquela que apresentava o jornal Hoje. Leda Nagli, uma veterana jornalista e, sem dúvida alguma, merece, evidentemente, o nosso respeito. E o Bolsonaro, nessa entrevista à jornalista Leda Nagli, disse que a Petrobras, olha só, estaria dando, entre aspas, dicas de que iria praticar um aumento nos combustíveis por estes dias. Bom, falta-nos até o ar, né, cara? Porque eu fico pensando assim, mas eu vou continuar, só depois a gente faz o comentário. E o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, olha só que interessante, ele diz que o lucro da Petrobras é extorsivo. Ah, presidente, o senhor pensa assim, é? Ah, muito bem. Daqui a pouquinho a gente fala. Olha, reportagem do UOL mostrou que encher o tanque do carro, aquele seu carro, aquela sua limusine que você tem, Janete, encher o tanque do carro com gasolina ficou R$ 91 mais caro em um ano. Ou seja, no passado você pagava um determinado preço para você poder encher um tanque em média de 40, 50 litros. Carro popular é 40 litros. O meu carro mesmo é 40 litros, porque é mais popular dos populares, né? E você pagava um preço e agora você paga R$ 91 mais caro. Eu digo para você, imaginando o que eu pagava, que aumentou em média de 50% a 60% o preço da gasolina em um ano. Eu estou fazendo um cálculo aqui a grosso modo. É mais ou menos essa faixa. O preço do combustível, a gasolina, aumentou entre 50% e 60% em um ano. Na última quarta-feira, dia 15, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei complementar, a chamada PLP 18/2022, que limita a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o chamado ICMS, sobre combustíveis, fixando-o no patamar máximo de 17% a 18%, abaixo dos valores atuais aplicados pelos estados. Lembrando que o governo prometeu reembolsar os estados por conta dessa cobrança menor em suas alíquotas de ICMS. Veja bem, nessa questão dessa lei que foi aprovada na última quarta-feira, significa dizer que os estados não vão poder cobrar mais do que 17% de imposto nos combustíveis. Vai manter isso aí. E aquele estado que tiver prejuízo, porque não vai poder cobrar mais do que isso, o governo do eminente presidente Jair Messias Bolsonaro irá indenizar ou ressarcir os cofres públicos estaduais. Qual a garantia disso? Aí é que está, né, meu grande amigo? Será que de fato isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu quero convidar vocês para a gente poder comentar sobre isso. Porque eu conversava agora há pouco com a nossa querida jornalista Janete Ogawa e ela fez um levantamento rápido na internet e chegamos à conclusão, Janete Ogawa, que esse é o terceiro aumento da gasolina apenas nesse ano de 2022. Confere isso, Janete? Exatamente. Terceiro aumento do ano, o último foi há 99 dias... E o do diesel... Foi em março, 39, não foi? É. Foi em março. E o do diesel há 39 dias. Sim. Então, não confundam. O aumento do diesel último foi em maio. Esse daí foi só do diesel. Não teve aumento da gasolina e do diesel. O último aumento foi só do diesel. Foi só e do o diesel. aumento da gasolina, se não me engano, foi no dia 11 de março, alguma coisa assim. Que tem praticamente 90 dias, ou seja... 3 meses, né? Mas peraí, o transporte de coisas aqui no Brasil é feito por caminhões, né? Se aumenta o diesel, é claro que vai aumentar um monte de outras coisas, né? É claro. Esse evidente, é o impacto. Evidente, claro. Agora, o que eu acho mais interessante, o aumento no diesel foi 14,2%, esse aumento de ontem, que já está vigorando hoje. A única coisa que não aumentou foi o gás de cozinha, o preço foi mantido. Aí o presidente Bolsonaro, numa entrevista essa semana, ele disse que a Petrobras estava dando dicas. Olha, a Petrobras está dando dicas de que vai aumentar. Aí depois ele diz assim,
A Petrobras está praticando um lucro extorsivo. Senhor presidente, o governo brasileiro, me desculpe, o senhor está vendo algum idiota aqui na sua frente? O governo brasileiro é quem detém a maior parte das ações da Petrobras. O governo brasileiro responde por 53% das ações da Petrobras. Ou seja, o senhor tem sim gerência. O senhor pode, se quiser, se tiver vontade política e coragem, pode com apenas uma canetada. Eu estou utilizando aqui a expressão do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente desse país e na época dele, ele fazia isso, uma canetada. O senhor pode fazer isso aí, porque nós somos autossuficientes em petróleos. Autossuficiente em petróleo. Nada, absolutamente nada, nada justifica o alinhamento do preço do combustível, seja da gasolina, seja do óleo diesel, com o mercado internacional. Apenas uma razão para isso. Só existe uma razão para que esse combustível, essa gasolina e esse óleo diesel esteja nesse preço. Eu já falei e vou falar 1000 vezes se for necessário. Porque aqui não tem idiota, aqui não tem imbecil. Nós sabemos o que está acontecendo nesse país. Se o senhor fosse realmente nacionalista, como muitos militares do passado foram, Ernesto Geisel, João Batista de Oliveira Figueiredo, Médici e muitos outros, não estou questionando regime militar ou não, não vou debater, não vou entrar nesse mérito, o programa não tem esse objetivo. Se quiser debater, a gente pode debater, mas não nesse momento. Estes militares, principalmente Ernesto Beckman Geisel, era nacionalista e não permitiria isso. Aliás, o Geisel foi presidente da Petrobras. Se o senhor representasse mesmo estes militares, o senhor encamparia a Petrobras e mostraria a sua autoridade, porque o senhor tem autoridade sim. O presidente da Petrobras, que é nomeado pelo senhor, pode sim intervir nos preços. Menos que o senhor, o seu presidente da Petrobras, tenha algum interesse de defender o lucro exorbitante que vai parar na conta dos acionistas da Petrobras. Essa é a verdade. Aí você fala, poxa, mas o Tony, você está falando novamente contra o Bolsonaro. Eu estou falando contra o Bolsonaro e contra qualquer um que se colocar contra os interesses desse país. Porque a Petrobras é nossa. Você que ainda acha que pode defender governos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós acabamos de falar, eu, a Janete e o Luiz aqui. Isso é o óbvio, isso é a realidade. Eu sou um jornalista há 40 anos, radialista há 40 anos. Eu tenho obrigação de orientar você. Eu tenho obrigação de formar a sua opinião. E abastecido, é claro, com dados reais do que está acontecendo. Nós temos uma inflação agora, nos últimos 12 meses, de 12%. A meta da inflação é 5%. E nós estamos com 12% na inflação. Não é nada? É por isso que o tomate está a esse preço. É por isso que a cebola, a cenoura está a esse preço. É por isso que o café, o feijão e o arroz que nós temos que importar agora. Nós estamos comprando arroz e feijão e carne de fora desse país. Isso é uma vergonha. Isso se chama incompetência. Isso se chama ineficiência administrativa. Isso se chama falta de governo. Falta de respeito com você, minha amiga. Você, meu amigo. Os nossos salários dos trabalhadores brasileiros estão defasados em, no mínimo, 40%. Conta essa inflação de 2019 para cá. E tem gente que ainda fica defendendo o governo por ideologia religiosa. Pelo amor de Deus, caiam na realidade. É claro que o presidente Bolsonaro pode intervir. Aí ele fica se fazendo de vítima. Olha, eu acho que a Petrobras está dando dicas de que vai aumentar o combustível. Como se ele não fosse o responsável.